A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 144 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 18 do segundo livro de Samuel, onde veremos a morte de Absalão. Leremos também o capítulo 23 do primeiro livro de Crônicas, onde veremos os levitas e as suas funções. E por fim leremos também o Salmo 38. Segundo livro de Samuel, capítulo 18. Davi fez a revista das tropas que estavam com ele e constituiu sobre eles chefes de 1000 e de 100. Dividiu o povo em 3 partes, 1/3 sob o mando de Joabe, 1/3 sob o mando de Abissai, filho de Sárvia e irmão de Joabe, 1/3 sob o mando de Etai, o Gateu. O rei disse às tropas: Eu sairei ao combate convosco. Eles responderam: Não deveis sair. Se nós fugirmos, nem darão importância. Se metade de nós morrer, não darão muita atenção. Mas tu vales por 10.000 de nós. Melhor é que fiques na cidade para nos socorrer. Disse-lhes o rei: Farei o que for melhor aos vossos olhos. O rei ficou junto à porta, enquanto o exército saía em tropas de 100 e de 1000. E o rei ordenou a Joabe, a Abissai e a Etai: Por favor, tratai bem o jovem Absalão. E todo o povo ouviu o rei dando ordens a todos os chefes em favor de Absalão. As tropas saíram a campo contra Israel, e a batalha travou-se na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi derrotado pelos servos de Davi, e naquele dia houve grande mortandade de 20.000 homens. O combate estendeu-se por toda a região, e a floresta devorou, naquele dia, mais soldados do que devorou a espada. De repente, Absalão, montado numa mula, encontrou-se diante dos servos de Davi. Sua mula embrenhou-se sob a folhagem espessa de uma grande árvore. Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos da árvore e ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava seguia em frente. Alguém viu isso e informou Joabe. Vi Absalão suspenso numa árvore. Joabe respondeu ao homem que lhe deu a notícia:
Se o viste, por que não o abateste no mesmo lugar? Eu te teria dado 10 moedas de prata e um cinto. O homem respondeu: Ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Pois nós ouvimos com nossos ouvidos que o rei deu esta ordem a ti, a Abissai e a Itai: Poupai, por favor, o jovem Absalão. Se eu tivesse traído minha consciência, e nada fica oculto ao rei, tu mesmo te porias contra mim. Joabe disse-lhe: Não vou perder tempo contigo. Tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. E como ele ainda continuasse com vida, suspenso na árvore, acorreram 10 jovens escudeiros de Joabe e golpearam Absalão até morrer. Joabe tocou então o chofar e as tropas deixaram de perseguir Israel, porque Joabe conteve o povo. Tomaram Absalão e o lançaram numa grande fossa no interior da floresta, erguendo em seguida sobre ele um enorme monte de pedras. Entretanto, todo Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Quando ainda vivia, Absalão mandara erigir para si uma coluna no vale do rei. Tinha dito: Não tenho filho para conservar a memória do meu nome. Por isso deu seu nome ao monumento, que até hoje é chamado Monumento de Absalão. Aquimaás, filho de Sadoc, disse: Vou correr para anunciar ao rei que o Senhor fez justiça contra seus inimigos. Disse-lhe Joabe: Não é bom dar-lhe hoje esta notícia, mas no outro dia. Hoje não terás boa notícia a dar, pois morreu o filho do rei. E Joabe disse a um cuxita: Vai comunicar ao rei o que viste. O cuxita prostrou-se diante de Joabe e depois se pôs a correr. Aquimaás, filho de Sadoc, tornou a perguntar a Joabe: O que aconteceria se eu corresse atrás do cuxita? Joabe respondeu: Por que queres correr, meu filho? Não vais receber prêmio por uma boa notícia. Aconteça o que acontecer, retrucou, eu vou correr. Corre, disse Joabe, e correndo pelo caminho da planície, Aquimaás ultrapassou o cuxita. Davi estava sentado no meio da porta da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço acima da porta, sobre a muralha, levantou a vista e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem só, traz notícia boa. À medida que o homem se aproximava, a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: Vejo outro homem que vem correndo sozinho. O rei disse: Também esse traz alguma notícia boa. A sentinela acrescentou: Pela maneira de correr, o primeiro só pode ser Aquimaás, filho de Sadoc. É boa gente, disse o rei, certamente traz notícia boa. Aquimaás chegou e gritou para o rei: Paz, e prostrando-se com o rosto em terra, acrescentou: Bendito seja o Senhor teu Deus que te entregou os que se sublevaram contra meu senhor, o rei. O rei perguntou: Vai tudo bem para o jovem Absalão? Aquimaás respondeu: Vi um grande tumulto, quando Joabe enviou um servo do rei, e também a mim, teu servo, mas ignoro o que se passou. O rei disse-lhe: Passa para o lado e espera aqui. E ele passou para o lado e ficou no seu lugar. Então apareceu o cuxita, exclamando: Meu senhor, o rei, trago-te boa notícia. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao cuxita: Vai tudo bem para o jovem Absalão? O cuxita disse: Tenham a sorte deste jovem os inimigos de meu senhor, o rei, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 23. Quando estava idoso e acumulado de dias, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Davi convocou então todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Os levitas com 30 ou mais anos de idade foram contados um por um, e seu número chegou a 38.000 varões.
Destes, 24.000 foram destacados para o encargo da casa do Senhor, 6.000 como notários e juízes, 4.000 como porteiros e 4.000 para louvar ao Senhor, acompanhados por instrumentos que ele havia feito para o louvor. Davi os repartiu de acordo com os filhos de Levi, a saber, Gerson, Caate e Merari. Filhos de Gerson, Leedã e Semei. Filhos de Leedã, 3. Jaiel, o principal, e mais Zetã e Joel. Filhos de Semei, 3. Salomite, Oziel e Arã. Estes são chefes de família dos Leedanitas. Filhos de Semei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Foram estes os 4 filhos de Semei. Jaate era o chefe, Ziza o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, formaram uma única casa e assim foram registrados. Filhos de Caate, Amram, Isaar, Hebron e Oziel, 4. Filhos de Amram, Aarão e Moisés. Aarão e seus filhos foram separados para o serviço do Santo dos Santos, para incensarem diante do Senhor, servir-lhe e abençoarem seu nome perpetuamente. Os filhos de Moisés, o homem de Deus, foram incluídos na tribo de Levi. Filhos de Moisés, Gersam e Eliezer. Filhos de Gersam, Subael, o primeiro. Filhos de Eliezer, Roobias, o primeiro. Eliezer não teve outros filhos, mas os filhos de Roobias foram muito numerosos. Filhos de Isaar, Salomite, o primeiro. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jequimaã, o quarto. Filhos de Oziel, Micas, o primeiro, Gesias, o segundo. Filhos de Merari, Moole e Muzi. Filhos de Moole, Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem deixar filhos, mas teve filhas que se casaram com os filhos de Cis, seus parentes. Filhos de Muzi, Moole, Éder e Jerimote, 3. Esses foram os levitas segundo as casas paternas, com os chefes de família, recenseados nome por nome, individualmente. Deviam encarregar-se do serviço da casa do Senhor, a partir dos 20 anos de idade. Davi disse: O Senhor Deus de Israel deu sossego ao povo e fixou morada em Jerusalém para sempre. Os levitas já não precisam levar a morada de Deus nem todos os utensílios para o culto. Segundo as últimas ordens de Davi, os levitas são registrados de 20 anos para cima. Assim estarão à disposição dos aaronitas para o culto na casa do Senhor, para os pátios e as celas, para a purificação de todas as coisas sagradas, enfim, para todas as tarefas do serviço da casa de Deus. Eles cuidarão dos pães da apresentação, da flor de farinha para o sacrifício, dos pães sem fermento, do que é cozido ou grelhado, bem como de todas as medidas de capacidade e de tamanho. Todas as manhãs hão de se apresentar para cantar graças e louvores ao Senhor, e da mesma forma à tarde, como também durante a imolação de holocaustos ao Senhor, nos sábados, na lua nova e nas festas, conforme o número e o rito prescritos, perpetuamente, diante do Senhor. Guardarão as observâncias referentes à tenda do encontro, ao santuário e aos aaronitas, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Salmo 38. Salmo de Davi, para a comemoração. Senhor, não me repreendas com teu furor, nem me castigas com a tua ira, pois tuas flechas se cravaram em mim, sobre mim caiu a tua mão. Por causa da tua indignação não há nada saudável no meu corpo, não há saúde em meus ossos por causa dos meus pecados. Minhas iniquidades subiram acima da minha cabeça, e como carga pesada me oprimem demais.
Infectas e purulentas estão minhas chagas, por causa da minha insensatez. Abatido e todo encurvado, passo triste o dia inteiro. Meus rins estão todos inflamados, não há nada são em meu corpo. Aflito e extremamente humilhado, eu rugia com os frêmitos do meu coração. Senhor, todo o meu anseio está diante de ti, e o meu gemido não te está oculto. Palpita o meu coração, abandonam-me as forças, e a própria luz dos meus olhos não está mais comigo. Meus amigos e meus companheiros mantêm-se longe das minhas chagas, e meus próximos também se afastam. Armam-me laços os que tramavam contra a minha vida. Os que me desejavam males combinavam insídias, e o dia todo maquinavam enganos. Eu, porém, como um surdo não ouvia, e como um mudo não abria a boca. Tornei-me como alguém que não ouve e que não tem na sua boca o que replicar. Em ti, porém, espero, Senhor, e tu me atenderás, Senhor meu Deus. Eu disse: que eles não gozem às minhas custas e não se enalteçam contra mim, quando vacilarem os meus pés. Pois estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre diante de mim. Quanto à minha iniquidade, eu a confessarei, preocupado que estou com o meu pecado. Meus inimigos estão vivos e são fortes. Multiplicaram-se os que me odeiam injustamente. Os que retribuem o mal pelo bem me caluniavam, pelo fato de que eu procurava a bondade. Não me abandones, Senhor. Meu Deus, não te afastes de mim. Vem depressa em meu socorro, Senhor, minha salvação. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Ouvimos no relato do segundo livro de Samuel que o exército de Davi saiu para o campo de batalha, a fim de enfrentar Absalão e suas tropas. No entanto, Davi pede para que tratem bem Absalão, seu filho. Mas Joabe e seus homens acabam matando Absalão, que ficou pendurado pelos cabelos num carvalho, tornando-se alvo fácil. O relato termina quando Davi recebe a notícia da morte de Absalão. É um drama para esse pai, que apesar de ter visto seu filho se rebelar contra o seu reinado, não quer a sua morte. Aqui aparece uma questão que chama a atenção. Davi espera uma boa notícia, que certamente para ele era a vitória do seu exército, mas sem a morte do seu filho. No entanto, o estrangeiro que vem com a notícia apresenta-lhe justamente a morte de Absalão como boa notícia. Que contradição! O que parece boa notícia para o estrangeiro é uma triste, uma péssima notícia para Davi. A morte de seu filho jamais seria uma boa notícia para Davi. Isso nos faz pensar em tantos pais que perdem os seus filhos e ficam com o coração dilacerado. Mesmo que o filho tenha cometido muitos erros, um pai ou uma mãe jamais iriam considerar a sua morte como uma boa notícia. E Deus, em sua infinita misericórdia, se compadece desses pais. Vemos isso claramente no episódio da viúva de Naim, narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 7. Na porta da cidade de Naim, encontram-se dois grupos numerosos, que provêm de direções opostas e que nada têm em comum. Jesus, seguido pelos discípulos e por uma multidão, prepara-se para entrar no povoado, enquanto sai o triste cortejo que acompanha o falecido com a mãe viúva e muitas pessoas. Junto da porta, os dois grupos cruzam-se, cada um indo pela própria estrada, mas é então que São Lucas comenta o sentimento de Jesus. Vendo a viúva, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse: "Não chores." E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Grande compaixão guia as ações de Jesus. É ele que para o cortejo ao tocar o esquife, e movido por profunda misericórdia por esta mãe, decide enfrentar a morte, por assim dizer, cara a cara, e há de enfrentá-la definitivamente face a face na cruz.
Quando Jesus vê esta mãe em lágrimas, ela tocou o seu coração. E o Senhor agiu. Ao ouvir a palavra de Jesus, sentou-se o jovem que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Essa frase é muito bonita, indica a ternura de Jesus. Entregou-o à sua mãe. A mãe reencontra o filho. Recebendo-o das mãos de Jesus, ela torna-se mãe pela segunda vez. Mas o filho que agora lhe foi restituído não recebeu a vida dela, recebeu-a do Senhor, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vivemos um tempo difícil, no qual muitos pais e mães perderam seus filhos para a Covid-19. Diante dessa situação, precisamos nos fortalecer na confiança de que temos um Deus misericordioso ao nosso lado. Na cruz e ressurreição de Jesus, a morte foi vencida. Cremos que esses filhos não foram perdidos, mas estão nos braços misericordiosos de Deus, onde um dia estaremos todos. Além disso, temos uma mãe que um dia também pegou o seu filho morto nos braços, descido da cruz. Nossa Senhora se coloca ao lado de todos os pais e mães que perdem os seus filhos e os consola. Então, caso você esteja se sentindo destroçado, ferido, chagado ou até desfigurado pela dor da perda, vá ao colo de Maria. Entregue-se nos braços dela. Deixe que ela, com toda a misericórdia e piedade que existe no seu coração maternal, possa levá-lo até Cristo. Depois de Maria ter chorado a morte de Jesus, ela pôde alegrar-se, porque Jesus ressuscitou. E é essa certeza que ela quer nos transmitir. A morte não é o fim. A vida triunfou. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!